antes escravo do mundo, agora escravo de Cristo. Texto base, Romanos 6, 16, 23. O apóstolo Paulo ensina que não existe meio termo na vida espiritual. Ou somos escravos do pecado, vivendo em rebelião contra Deus, ou somos servos de Cristo, vivendo para a justiça. A conversão liberta do pecado e torna o homem servo da justiça. Romanos 6, 17, 18. Quem está no pecado acha que é livre, mas na verdade está morto espiritualmente. Romanos 6, 19 e 20. O pecado só leva à vergonha e morte, enquanto Cristo dá a vida eterna. Romanos 6, 21 e 23. O maior engano da humanidade. O mundo ensina que o homem é dono do seu próprio destino, mas a Bíblia ensina que todo homem já nasce escravo do pecado e é incapaz de buscar a Deus. Romanos 3, 10, 12. Os falsos mestres pregam que o homem tem livre arbítrio para aceitar ou rejeitar Deus quando quiser. Mas se isso fosse verdade, por que a Bíblia diz que ninguém pode vir a Cristo a menos que o Pai o traga? João 6, 44. Você realmente acredita que está no controle da sua vida? Então tente evitar sua própria morte sem Cristo e veja o que acontece. O livre-arbítrio é uma mentira. O homem sem Cristo é escravo do pecado. Romanos 6,16 está escrito: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo sois servos? A ideia de que o homem pode escolher Deus por conta própria é uma mentira satânica que exalta o ego humano e diminui a soberania de Deus. O homem não pode servir a dois senhores, ou serve o pecado ou a Cristo. Mateus 6, 24. O homem não tem livre arbítrio para escolher Deus, porque ama o pecado e odeia a luz. João 3, 19 e 20. A vontade do homem está escravizada à sua natureza caída. Efésios 2, 1, 2. Se você acha que tem livre arbítrio, por que não consegue parar de pecar por conta própria? Por que seu livre arbítrio só te leva a pecar mais? Cristo não oferece dependência, ele exige total submissão. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas sermos libertos do domínio do pecado para servir a Cristo. Romanos 6, 17 e 18 está escrito: Outrora, escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Efésios 2, 8 e 9. Salvação não vem da vontade humana, mas é dom de Deus. Falsa ideia. Eu escolhi aceitar Jesus. Você não escolheu nada. Foi Deus quem te escolheu, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Se foi você que decidiu seguir a Cristo, por que a Bíblia diz que foi Deus quem abriu seus olhos? Porque um cego espiritual nunca enxerga a verdade por conta própria. O pecado sempre cobra o seu preço e o salário é a morte. O mundo prega liberdade, mas essa suposta liberdade é uma prisão disfarçada. Romanos 6, 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado sempre cobra um preço mais alto do que você possa pagar. Quem rejeita Cristo não está apenas vivendo errado, está assinando sua própria sentença de morte eterna. Deus não manda ninguém para o inferno. Os pecadores vão porque rejeitam a verdade. João 3,36. Falsa ideia. Deus é amor, ele não condenaria ninguém ao inferno. Então, por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? O amor de Deus está na cruz, mas quem rejeita o Filho já está condenado. Você realmente acha que pode zombar de Deus e escapar do juízo? Continue brincando com o pecado e descobrirá que o inferno não é uma metáfora, ou seja, ele não é uma invenção, ele existe de verdade. O homem não decide nada, Deus é quem reina.
O maior erro dos falsos mestres é ensinar que o homem tem poder para decidir sua vida espiritual. Isso coloca o homem no trono e rebaixa a Deus a um mero espectador. Mas essa ideia não vem da Bíblia, vem do orgulho humano. O homem sem Cristo está morto, e morto não escolhe nada. Efésios 2:1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, um cadáver não pode decidir ressuscitar. A salvação é um milagre da graça. Você já viu um morto levantar sozinho? Pois é, sem Cristo você não tem poder para escolher nada. João 15:5. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus tem todo o controle. O homem não governa nem a própria vida. Provérbios 16:9 está escrito: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você pode fazer planos, mas Deus é quem decide seu destino. Eu controlo minha vida, é uma falsa ideia. Você não controla nem o ar que respira. Quem é o seu Senhor? Se você ainda acredita que tem livre arbítrio para escolher seu destino espiritual, entenda uma coisa: essa suposta livre escolha não te torna livre, apenas te mantém escravo do pecado. Te ilude com o falso Cristo e te coloca no caminho da perdição. O livre arbítrio do homem cria um falso Cristo e um falso evangelho. Quando o homem acredita que pode escolher Deus por conta própria, ele não busca o Cristo verdadeiro, ele cria um Cristo à sua imagem. Um Cristo que não confronta o seu pecado, aceita qualquer estilo de vida, depende da decisão do homem para salvar. Mas esse não é o Cristo das Escrituras. Mateus 7, 22, 23. Muitos dirão: Senhor, Senhor, não fizemos grandes obras em teu nome? Mas Jesus dirá: nunca vos conheci. O falso evangelho do livre-arbítrio prega um Cristo impotente, que bate na porta do coração esperando ser aceito. Mas o verdadeiro Cristo das Escrituras é o Rei soberano, que ordena que os mortos vivam e que os pecadores se arrependam. A ilusão da escolha humana cria seguidores de falsos mestres e seitas. Quando o homem acredita que pode decidir sua salvação, ele se torna uma presa fácil para falsos mestres e seitas que pregam um evangelho falsificado para agradar o público. 2 Timóteo 4, 3, 4 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, porque tantas igrejas modernas pregam um evangelho superficial, sem arrependimento e sem cruz, porque as pessoas querem um Deus feito à sua imagem, um evangelho confortável e uma religião que não exija santidade. O evangelho do livre-arbítrio não transforma ninguém, apenas engana o pecador e os deixa confortáveis no caminho do inferno. Satanás é um senhor destruidor. Cristo é um senhor que liberta. Se Cristo não é o seu senhor, então Satanás é o seu senhor. Não existe meio termo. João 8,44 está escrito: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. O pecado te promete liberdade, mas te escraviza cada vez mais. Satanás não quer que você perceba que está preso. Ele quer te manter iludido até o dia do juízo. Mas Cristo é um Senhor que liberta, que resgata e que paga a dívida impagável do pecador. Colossenses 2,14 está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Se Cristo não tivesse pago a sua dívida, você teria que pagá-la no inferno por toda a eternidade. Propriedade de Cristo, o Senhor que liberta. Agora é crucial que você entenda algo. Aqueles que foram libertos por Cristo não são mais livres para viver como querem. Eles se tornaram propriedade dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos,
fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Quando Cristo te liberta, Ele não te dá liberdade para seguir seus próprios desejos egoístas. Ele te compra, te resgata e te faz um escravo de Cristo. A liberdade em Cristo é uma liberdade para servir. O Evangelho verdadeiro não nos oferece uma liberdade para fazer o que quisermos, mas uma liberdade para viver como Cristo viveu, em obediência a Deus e amor ao próximo. Romanos 6:22 está escrito: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A verdadeira liberdade é ser livre do pecado e ser escravo de Cristo, obedecendo à sua vontade, não à nossa própria. Somos propriedade de Cristo. Se Cristo é o seu Senhor, você já não pertence a si mesmo. A ideia do livre-arbítrio, onde o homem acha que pode decidir tudo, é uma mentira que rouba de Cristo o direito de governar a vida do crente. Tito 2,14 está escrito: o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. 1 Pedro 2,9 também está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A liberdade que Cristo dá é eterna. Enquanto o livre-arbítrio só te leva para mais escravidão, a liberdade que Cristo dá é uma liberdade eterna, porque Ele é o Rei eterno, que jamais perderá o controle sobre aqueles que são seus. João 8,36 está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não é escolher o que você quer, mas pertencer a Cristo, Senhor da glória, e viver para a sua glória. Somos propriedade de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Cristo, meu Senhor, e isso é a maior honra que um ser humano pode ter. Você vai continuar acreditando na ilusão de que pode controlar sua vida e escolher seu próprio destino, ou vai se render ao senhorio de Cristo, que comprou você com o seu sangue e agora te chama para viver para Ele? Se você se render a Cristo, você será libertado do domínio do pecado e da morte. Mas saiba, essa liberdade vem com um preço de total submissão ao Senhor que te comprou. E ao se submeter a Ele, você encontrará uma verdadeira paz e vida, pois você agora é sua propriedade, e nele que você encontrará seu verdadeiro propósito e alegria. Arrependa-se e se entregue a Cristo, porque só nele há verdadeira liberdade. Amém.